Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Aleluia, Jesus. Lucas, no capítulo 15 e o versículo 8. Aleluia, Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, a parábola da dracma perdida. Para a nossa reflexão. Quantos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, glória a Deus. Senhor, te damos graça, meu Pai, por essa palavra maravilhosa. Senhor, fala o nosso coração nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós lemos esse texto de Lucas, capítulo 15, versículo 8, e encontramos aqui a parábola da dracma perdida. É sabido dos irmãos que Jesus sempre usava dos costumes, da cultura judaica para fazer uma aplicação espiritual, para explicar as coisas divinas, para explicar as coisas do céu. E ele está explicando esta parábola porque ele recebe um comentário ali dos fariseus. Então ele vai entrar na explicação da parábola para responder ao comentário dos fariseus e dos escribas. E então ele fala, a dracma perdida, essa joia de Deus, essa parábola maravilhosa, ela está unida a mais duas, formando 3, sendo que Jesus vai falar com as 3 da mesma coisa, vai responder a mesma coisa. Porque quando nós olhamos no verso 1 do capítulo 15, diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, as 3 classes, publicanos, pecadores, para ouvir. E a terceira classe, verso 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então os fariseus achavam ali algo horrendo, algo deveras demais, horrível aos olhos deles, sentar-se com os pecadores. E aí Jesus vai falar da parábola, das 3 parábolas, respondendo a eles, porque o texto diz: e murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. No verso 3, diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí nós vemos Jesus falando da parábola da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida e da parábola do filho pródigo. E na parábola da ovelha perdida, nós vemos nas 3 a palavra-chave: arrependimento e perdão.
porque no 7 digo-vos, no 7 ele diz assim, digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Falando sobre a parábola da ovelha perdida, ele deixa 99 e busca a 100ª. Então, ele vai mostrando aqui a palavra-chave, arrependimento e perdão. Mas na parábola da ovelha perdida há uma busca, o pastor busca a ovelha perdida. Já na parábola da dracma perdida, nós percebemos que uma moeda é perdida dentro de casa e essa mulher procura essa moeda. E nós vemos que também ela faz festa porque essa moeda foi encontrada. E na parábola do filho pródigo, vocês já sabem, resumidamente falando, nós vemos que quando o filho se arrepende e volta para casa, nós percebemos aqui que o seu irmão que está em casa fica com ciúmes porque o pai está fazendo uma festa. E ali ele reclama com o pai, dizendo que sempre esteve com o pai e nunca teve uma festa para ele. Mas com aquele filho que gastou toda a herança, esse volta agora e é recebido com festa e mais um bezerro cevado. E eu acho linda a resposta, que aí nós vemos perdão e nós vemos arrependimento e perdão. 32, entretanto, ele disse assim no 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, as 3 parábolas que Jesus vai falando, Jesus vai respondendo às 3 classes de pessoas que estão ouvindo a ele, como, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Esse vai atrás, o pastor vai atrás, nos faz lembrar que dentre as 3 classes estão os pecadores. Então o Senhor disse para irmos cair por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Estão ali os pecadores ouvindo isso, e o Senhor está falando, não dê ouvido aos fariseus, porque estão dizendo que é difícil isso, não é nem bom sentar com os pecadores, porque não há de forma alguma restauração para os pecadores, não há mais jeito, eles já estão condenados, não há mais jeito. E ele está dizendo, há jeito sim. O que é? O arrependimento e o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E então ali nós vemos que a parábola da ovelha perdida é para os pecadores. A parábola do filho pródigo é aquele filho que vai, mas ele volta e os irmãos, o seu irmão, na parábola do filho pródigo, ele não tem enciumado, ou seja, o que é que nos faz lembrar? Tem a classe do publicano. O publicano era o quê? Era aquele que ele era rejeitado pelos seus irmãos, porque como ele era um funcionário público e ele cobrava imposto dos irmãos judeus para repassar ao governo romano, então ele era tido para os judeus como um traidor e por isso ele era rejeitado. Então está a parábola do filho pródigo para aqueles que cobravam impostos, os publicanos. E aí nós olhamos para a parábola que eu acabei de ler o texto da dracma perdida, vemos que as 3 vão responder a essas 3 classes. E a dracma perdida nos mostra que é uma moeda perdida dentro de casa, mas é encontrada e há alegria por isso. O que o Senhor está dizendo? Essa parábola ela é direcionada a outra classe, que é a dos fariseus e escribas, que ali, naquela circunstância, estavam dentro da casa, fazendo a obra, veja os fariseus com a palavra, e os escribas reescrevendo na compilação dos livros sagrados, e ali eles dentro da casa, mas perdidos, porque estavam ali como hipócritas, e o Senhor vai ensinando as 3 parábolas e respondendo as 3, que tem jeito sim, porque os fariseus disseram, ele senta com pecadores, ele senta com esses pecadores que não tem mais jeito para eles, e Jesus está dizendo, há jeito sim, porque diante dos céus, o pecador que se arrepende, ele tem o perdão, aleluia. Então a palavra-chave vai ser perdão, arrependimento e perdão. Agora,
o que eu acho maravilhoso é que quando ele fala da parábola da dracma perdida, que foi a que nós falamos aqui, ele traz algo que é da tradição dos judeus. Quem é esta mulher? E por que essa mulher, ao perder esta moeda, ela se agonia tanto para procurar e tentar encontrar, e quando encontra, ela faz muita festa? Ora, esta mulher é uma noiva, e na tradição judaica, os pais negociavam o dote, então o pai da noiva recebia, e ali com 1 ano, eles ficavam aguardando o pai do noivo dizer quando vinha, era de surpresa, não tinha data marcada. Então, quando ele dava o dote, o pai dava o dote, mas o noivo dava um outro dote para a noiva. Qual era esse dote? Quando ela ficava desposada, eles iam no início do ano, na negociação do casamento com o dote, o pai entregava o dote, mas o noivo colocava uma tiara, em que nessa tiara estavam 10 dracmas, que são 10 moedas de prata. Agora veja bem, essas 10 moedas estavam na dracma, na tiara, essas 10 dracmas. Agora é o seguinte, ela tem 10 dracmas e ela perdeu uma, aí na minha visão, por que ela vai preocupada correr atrás? Tem em jogo muita situação aí. Ela tem que ter grande responsabilidade de guardar as 10, porque as 10, na tradição, lembrando o decálogo, os 10 mandamentos, agora só que ela perde, e se ela perde, o que acontece? No dia do casamento, se ela chega com a tiara, quando o noivo vai lá no altar tirar o véu, ele confere para ver se estão as 10 moedas da tiara que ele deu de presente para ela. E se ele chegar lá e chegar a conferir só tiver 9, ou se ela tiver perdido mais, se ela tiver perdido uma pelo menos, ele olha para ela, cancela o casamento e diz para ela: você não é digna de casar comigo, porque você não foi responsável com aquilo que eu te dei, você foi negligente, e por isso não há casamento, você não entrará na minha recâmara e você não será minha esposa. E ali ela perdia todo o sonho de uma vida. O que acontece? Ela perdeu a dracma, mas ela não paga para ver. O que é isso? É o arrependimento. O que ela faz? Ela vai buscar o perdão. O que é o perdão? Ela varre a casa. Quando se varre a casa, está se falando de quê? De limpeza. Quando se fala de limpeza, está se falando de santidade, de santificação. Ela não quer pagar para ver chegar o dia, o grande dia, e ter que ouvir do seu Senhor que ela não é digna de entrar, essa noiva, a igreja, entrar nas mansões sagradas. O que ela faz então? Ela vai e acende a luz. A luz é a busca do Espírito Santo, a unção, a graça, e com isso nós recebemos ajuda para a santificação. Ela faz uma limpeza, e é por isso que quando ela acha essa dracma, ela junta as 9, forma as 10 e diz para as vizinhas: vamos fazer festa, porque eu achei a minha dracma, eu não paguei para ver a perdição da minha salvação, mas eu vou ser salvo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, nós olhamos em Isaías 1:18, há salvação em Cristo Jesus, há jeito para o pecador. Assim, os fariseus diziam que não havia jeito. Uma vez andando pela rua, eu vi um casal de anciãos, e um olhava para o outro e dizia: rapaz, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Eu ia passando, estavam numa parada de ônibus, eu disse: opa, eu tenho a palavra, eu não posso passar. E então eu voltei, virei para eles e disse: me perdoem, eu respeito as vossas cães, mas eu passei e ouvi a conversa, e vocês estavam dizendo que tem jeito para tudo, só não tem para a morte. E aí ele disse: sim, mas diga o que é. Não, eu vim dizer para vocês que vai mudar o pensamento de vocês agora, porque há jeito para tudo e até para a morte também, porque Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, aleluia. O jeito para o pecador, a solução para o pecador é Jesus de Nazaré, oh aleluia. E é por isso que Isaías 1:18 diz: vinde
vinde então e raciocinemos junto, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia, Deus abençoe.